Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. O nosso comentário desta semana é sobre a lição de número 12, que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 21, com o título A Urgência do Discipulado. Estamos encerrando esse primeiro trimestre do ano de 2021, cujo tema nós estivemos estudando é o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E na lição que vamos ministrar, nós vamos falar sobre o discípulo, o seguidor de Jesus Cristo, aquele que se dispõe, aquele que se propõe a seguir a Jesus Cristo. E seguir Jesus Cristo, conforme nós temos o entendimento, não basta estar apenas andando atrás do Senhor. Tem que vê-lo, o Senhor Jesus, como nosso modelo, seguir os seus passos, pisar as suas pegadas e tentar, num esforço muito grande, imitá-lo em todas as coisas. Por que num esforço muito grande? Porque, como nós sabemos, como nós temos estudado com certa insistência, persistência, com certa frequência, a nossa luta interior, a nossa batalha espiritual, na qual é travada entre o espírito e a nossa natureza carnal, nós temos que nos esforçar cada vez mais para estarmos cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem nos designado na Tua Palavra. Introdução. Pois bem, a urgência do discipulado. O nosso textuário, ele está no Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, e nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ide, ensinai todas as nações. Essa é a grande comissão de Jesus Cristo, deu aos seus discípulos. E, consequentemente, isso nos atinge, porque somos também discípulos do Senhor Jesus. Somos sua igreja e seus discípulos, seus seguidores. A verdade prática diz que chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. O mestre aqui não se aplica na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas sim àqueles que foram designados dentro da igreja para exercer um ministério de ensino, para ensinar. E no decorrer da lição, nós vamos compreender que tanto o que aprende quanto o que ensina, eles têm que estar dispostos a exercer essa função. Não basta apenas ter tempo de igreja, não basta apenas ser membro de longa data de uma igreja para exercer tal ministério. Tem que ter um chamado, tem que estar vocacionado, tem que estar instruído na palavra. Conforme Paulo orientou Timóteo a respeito daquele que vai manejar bem a palavra do Senhor. Ele tem que estar instruído em toda a Sagrada Escritura. Entender, no mínimo, as doutrinas básicas da palavra de Deus, para que possa, então, assim, ensinar a outros. Pois bem, a leitura diária, como sempre falo nos meus comentários, ela é essencial para uma melhor compreensão de toda a lição.
são temas que nós vamos lendo a cada dia, que vão nos orientar, que vão enriquecer o nosso conhecimento a respeito do assunto, para que, quando formos ministrar a aula, aí nós temos uma amplitude maior de todo o assunto. Então, a leitura diária é fundamental para o professor e também para o aluno, para que ambos possam crescer na graça e no conhecimento diante do nosso Deus. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 16 a 20, e no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 47. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, esta é a nossa leitura bíblica, a nossa leitura base para o nosso estudo dessa lição de número 12. Tópico 1. O que é discipulado? Também gosto sempre de lembrar os irmãos que os nossos comentários, eles não são para serem ouvidos de forma incansável, decorados e repetidos dentro de sala. São bases que nós estamos colocando para que os irmãos construam em cima delas, ou substituam alguma coisa, ou acrescentem naquilo que nós estamos falando, acrescentem algo para que possam construir as suas aulas. Amém? Pois bem, o que é o discipulado? O termo geralmente aplica à formação daqueles que seguem a Jesus. Essa formação, ela é feita dentro ou fora da igreja. Se tiver condições de se aplicar um discipulado na igreja, amém. Se não, que seja feita na casa do discípulo ou na casa do professor, ou um outro lugar designado por eles, desde que seja um lugar próprio para isso. O discípulo ou o discipulado, ele é um ensino sistemático, metódico e sistemático das doutrinas bíblicas. O discipulado não é para formar membro de igreja. O discipulado é para formar um seguidor de Jesus Cristo. Um membro de igreja, ele se forma sozinho. Ele vai aprendendo com o decorrer do tempo como proceder dentro da igreja, como seguir os dogmas religiosos.
O discípulo de Jesus Cristo, o seguidor de Jesus Cristo, ele deve ser formado, ele deve ser ensinado por alguém que, consequentemente, segue a Jesus. Não é verdade? Como que podemos colocar alguém para ensinar outro a fazer algo se quem está ensinando não pratica isso? Então, há alguns cuidados acerca da escolha, acerca da nomeação, acerca da designação, ou acerca até mesmo daqueles que querem ensinar a respeito desta característica. Se eu vou ensinar algo a alguém, primeiro eu devo saber, eu devo conhecer profundamente, e no caso de formar discipulado, no caso de formar um discípulo, eu devo praticar aquilo que estou ensinando. Então, o mestre, no caso aqui do discipulado, o mestre, além de conhecedor das teorias, ele também deve ser um praticante exíguo da palavra de Deus. E a relação entre o mestre e o discípulo, ela deve ir além das quatro paredes de uma sala. Ela não pode se limitar apenas a professor e aluno, com vidas independentes. Não. A relação entre mestre e discípulo, ela deve ser uma relação muito próxima. O mestre deve conhecer as necessidades dos discípulos, deve andar junto com o discípulo, andar junto no sentido de que sempre que puder estar acompanhando ele em algumas coisas, mostrando, deixando claro como funciona, como se aplica, como se pratica as doutrinas da palavra do Senhor Jesus. Então, a relação entre mestre e discípulo vai muito além das quatro paredes da sala, ou seja, onde estiver ensinando. Tem que ser uma relação íntima, até certo ponto, né, irmãos? Vamos deixar isso bem claro aqui. Íntima até certo ponto. Não é se envolver na vida do discípulo, mas é ajudá-lo, socorrê-lo nas suas necessidades. E essas necessidades, em alguns momentos, elas extrapolam o conhecimento da palavra do Senhor. Elas entram na esfera das necessidades físicas. E às vezes precisa-se de conselhos que entram nas necessidades sentimentais, emocionais, psicológicas. Que o problema está em nós, em entendermos isso. Porque às vezes nós pensamos que o que as pessoas precisam é de ouvir a palavra do Senhor, para que possam estar livres dos seus problemas. Não. Às vezes as pessoas precisam de um conselho, de um braço amigo, de um ombro. O mestre, no caso do discipulado, o mestre vai ter momento em que ele não vai falar. Ele vai precisar ouvir. E nós temos que estar atentos a isso. E o discípulo nesse caso, é aquela pessoa que está disposta a aprender. E nós temos o grave problema de identificar o discípulo na igreja como sendo estritamente o novo convertido. Não, o discípulo somos nós. E a pergunta que nós fazemos é: qual de nós pode levantar a mão e dizer assim, eu não preciso aprender mais nada não, porque eu já sei tudo? Não há no nosso meio alguém que possa fazer isso. Nem o mais catedrático dos pastores no nosso meio não se atrevem a fazer isso.
porque nós somos discípulos o tempo todo. Então nós temos a necessidade de estar aprendendo o tempo todo. Bom seria que se toda a igreja participasse de um discipulado o tempo todo. Bom seria que houvesse discipulado na igreja o tempo todo. Para que nós não nos esquecêssemos dos ensinos, para que nós pudéssemos colocar os ensinos e praticá-los da forma correta, da forma como o Senhor quer que pratiquemos. Porque às vezes nós estamos fazendo, cumprindo o ID do Senhor, mas fazendo ao nosso jeito. Mas o Senhor tem escrito, né? Ele deixou escrito o que Ele quer que nós façamos. O que o Senhor Jesus então deixou prescrito para que nós pudéssemos seguir, sendo seus discípulos, e consequentemente pudéssemos ensinar a outros a serem discípulos do Senhor Jesus. No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 44 até o 47, nós temos escrito o seguinte: e disse-lhes Jesus, disse para os discípulos: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Naquele momento ali, os discípulos estavam tendo a revelação plena do que as Escrituras que eles tinham em mãos queria dizer a respeito do ministério do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes, Jesus falando, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47, essa é a base. E em seu nome, o nome de Jesus Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Alguns dias atrás, conversando com um irmão na igreja, um irmão recém-chegado, aliás, ele veio do exterior, um venezuelano, e muito cheio de boa vontade para realizar a obra do Senhor, muito cheio de boa intenção. E conversando com ele, ele disse para mim que ele tem um chamado para pregar às nações, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus fora de quatro paredes. Eu disse para ele, sim, amém, creio, mas o que você tem pregado? O que você tem ensinado? Você não precisa aprender mais nada a respeito das doutrinas da palavra do Senhor? Você não precisa mais frequentar culto de ensino na igreja? Você não precisa frequentar a escola bíblica dominical? Você não precisa estar presente nos cultos de doutrina? Como que você vai ensinar alguém a ser crente se você não é crente de igreja? Então são essas coisas que nós devemos estar atentos no nosso dia a dia. Está surgindo em nosso meio uma falsa doutrina a respeito de que igreja não é necessário para a salvação. Igreja, ela pode não ser o ponto central da salvação, mas ela ajuda, ela auxilia aqueles que aceitaram Jesus Cristo a permanecerem salvos. Em que sentido? Exatamente nesse sentido. No ensino sistemático das doutrinas da palavra do Senhor. No fazer discípulos. Então esse é um assunto que nós devemos priorizar nesta lição, para que a igreja, os alunos ali da escola bíblica dominical possam estar atentos e colocar isso em prática em sua vida. O ensino dentro de uma igreja, o discípulo dentro de uma igreja não é somente o novo convertido.
É toda a igreja. Nós somos discípulos do Senhor. Então, se nós somos discípulos do Senhor, nós temos que estar aprendendo o tempo todo. Então, esse é o discípulo, né? A grande comissão. A grande comissão é o nosso texto áureo, né? Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas completa isso, dizendo que isso deveria começar por Jerusalém. Então, aceitou Jesus hoje, batizou nas águas, tem uma função na igreja, não vai para a rua não. Ensina, vai ensinando essa pessoa, forma o discípulo. Que discípulo não se forma da noite para o dia. Discípulo não se forma ensinando para ele o Salmo 121 ou o Salmo 91. Discípulo não se forma ensinando a ele os evangelhos. Discípulo se forma ensinando a ele as doutrinas da palavra do Senhor, levando a compreender, a pôr em prática os 2 mandamentos fundamentais que o Senhor Jesus deixou na nova aliança. São mandamentos que estão condicionados a uma prática nossa, o amar. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Da educação cristã, fala-se, logicamente, da doutrina dos apóstolos, aquilo que eles nos deixaram para que nós pudéssemos continuar praticando até a volta do Senhor Jesus. Doutrina essa que está fundamentada exclusivamente na Sagrada Escritura. Paulo, escrevendo a Timóteo, nos diz que toda ela, vamos procurar aqui, que toda a Escritura, divinamente inspirada, procurar aqui para os irmãos, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Então é isso que nós precisamos, instrução em justiça. E para que isso? Olha só a conclusão do texto. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o discípulo somos nós, a grande comissão por nós deve ser realizada a partir do momento em que nós estamos perfeitamente instruídos para toda obra. Não é aceitar Jesus hoje e sem instrução nenhuma de discipulado, amanhã já querer evangelizar. Eu vou ensinar o que às pessoas que vão me ouvir, se eu ainda nem sei? Tópico 2. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. No tópico 2, o assunto que nós vamos abordar, ou que vamos tratar nesse tópico, é sobre o triplé do discipulado. O que é o triplé? As 3 coisas fundamentais para a formação de um discípulo. E essas 3 coisas são a palavra, a comunhão, fala aqui da igreja, pode ser aplicado também na comunhão entre o discípulo e mestre, mas é claro que aqui a comunhão está falando estritamente da comunhão na igreja, certo? E o serviço. Qual o serviço? O serviço na igreja também. Não está falando no nosso trabalho secular, não, mas o serviço que nós desempenhamos ou exercemos na igreja. A palavra. A palavra, é claro, conforme nós lemos no texto que Paulo escreveu a Timóteo, ela divinamente inspirada, está falando da Sagrada Escritura, ou não podemos levar no sentido literal da palavra, que é exclusivamente a Bíblia.
Porque às vezes nós lemos a Bíblia e não chegamos a um pleno entendimento do que ela quer nos ensinar. Isso é um fato. O que nós fazemos? Nós recorremos a alguns livros de alguns irmãos, comentários, essas coisas assim, para que seja aberto diante de nós o nosso entendimento. Na maioria das vezes, claro, sem menor sombra de dúvida, nós, antes de fazer qualquer leitura da Palavra do Senhor, qualquer estudo da Palavra de Deus, claro que nós devemos recorrer ao Espírito Santo para que Ele nos ajude nisso. Mas existem também, no mundo secular, muitas obras literárias dos nossos irmãos que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever aquilo. Claro que não estamos dizendo que o que eles escreveram é exatamente aquilo que o Senhor quer dizer na sua palavra. Mas aquilo que eles escreveram nos ajudam a compreender melhor aquilo que o Senhor escreveu. Aquilo que o Senhor inspirou aos escritores da palavra a escrever. Então a palavra do Senhor é a autoridade máxima no ensino de discipulado. Não existe outra. Não deve ser substituído por livro nenhum. Os outros livros a qual nós estamos fazendo menção aqui, eles podem ser um agregador de conhecimento. Mas a palavra de Deus é o livro que vai nos dar toda instrução para a formação de um discípulo. É nela que nós temos isso. Na comunhão, como nós lemos na leitura bíblica em classe, no livro de Atos, nós temos aqui o padrão de comunhão de uma igreja. É interessante isso que a gente lê e pensa até que é um caso utópico. É uma utopia, é um sonho, é algo que não se vê nas igrejas. E talvez Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele não colocou para nós, mas talvez ele estivesse dizendo ali que isso seria o padrão perfeito de igreja. Não, mas ele estava dizendo que isso acontecia ali naquela igreja. A comunhão entre os irmãos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é isso, tinham tudo em comum? Tinham tudo na questão espiritual, como também na vida secular, no aspecto físico. O que está em meu poder, tanto nas questões intelectuais, quanto nas questões físicas, né? O que está em meu poder não é meu, estou administrando, pertence ao meu Senhor. E se pertence ao meu Senhor, deve ser repartido com aqueles que o Senhor vai agregando. É esse o entendimento. Aquela interpretação, aquele ensino que o Senhor me deu da sua palavra, eu não devo guardar aquilo comigo para aplicar num momento especial, quando me derem oportunidade na igreja. Eu já vou repartindo aquilo entre os irmãos, um por um, seja na conversa informal, dentro de umas reuniões, nas visitas, eu vou repartindo aquilo. Quando me derem oportunidade na igreja, eu amplio esse conhecimento e coloco para os irmãos. E na questão física, fala daquilo que está em nosso poder. Seja nas questões financeiras, seja aquilo que nós temos dentro de casa. Nesse ponto, nesse aspecto, eu fico observando as pessoas o seguinte: quando vamos formar uma cesta básica, porque tem um irmão com necessidade, precisamos disso, daquilo. A grande maioria das pessoas, quando a igreja não é ensinada, quando a igreja não é discipulada, como praticar essas coisas, a grande maioria das pessoas vai para o mercado e compra, né, um produto de qualidade inferior.
um produto que ele não usa dentro da casa dele. Mas não é assim que funciona. Ora, se eu como filé, por que na hora que me pedem um auxílio para a cesta básica, me pedem que eu coopere com carne, eu vou comprar músculo para o meu irmão? Por que eu como peito de frango e na hora de formar a cesta básica eu vou comprar pescoço para ele? Eu vou comprar o dorso do frango para ele? Por que eu bebo a Coca-Cola e na hora de cooperar com meu irmão, na hora de estender a mão para ele, eu vou comprar um refrigerante de qualidade inferior para ele? Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Tinham tudo em comum. Aquilo que eu bebo é aquilo que meu irmão vai beber. Aquilo que eu como é aquilo que meu irmão vai comer. Esse é o padrão de comunhão dentro da igreja. Vendiam suas propriedades, faziam e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Segundo cada um tinha necessidade. Outra questão também que nós temos que estar muito atentos dentro da igreja. E perseverando unânimes todos os dias no templo, olha só, templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então a palavra, ela é a base para um discipulado. A comunhão acompanha essa palavra. E o serviço. O serviço fala de quando o discípulo está formado, ele passa a ser agora um discipulador. Aquele que recebeu a palavra, deu fruto, fruto formou, amadureceu, esse fruto, consequentemente, tem que dar outros frutos. Mas para que ele dê frutos, é preciso que ele se doe, é preciso que ele transmita aquilo que ele aprendeu. Tópico 3: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Por isso que Lucas deixa bem frisado: comece ensinando em Jerusalém. Começa o discipulado pelos membros da igreja, não exclusivamente pelos convertidos, pelos novos convertidos. Equivocadamente, às vezes, nós julgamos que nós, pelo tempo de igreja, pelo tempo que nós carregamos uma Bíblia, nós já sabemos tudo. Não se aprende a palavra de Deus carregando uma Bíblia para lá e para cá. Se aprende, se alimenta, se aprofunda, se conhece a palavra de Deus, estudando-a, examinando-a meticulosamente. Não é o tempo de conversão que me torna apto a ensinar outro irmão a crescer espiritualmente. O que me capacita a instruir outro irmão a crescer espiritualmente é o conhecimento da sã doutrina da palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. Não é a minha posição social dentro da igreja que vai me tornar um mestre. Não é a minha função ministerial dentro da igreja que me outorga o ministério de ensino. Não é o meu nível cultural que me dá aptidão para ser um mestre a ensinar a palavra de Deus a outros. O que me torna apto para isso
é ser um conhecedor da palavra de Deus. É simples. Não tem o que acrescentar ou tirar disso. Não tem o que querer interpretar, tentando encontrar explicações extraordinárias. É simples. Só posso ensinar aquilo que eu sei. Só posso induzir ou aconselhar ou ensinar ou discipular alguém a seguir os passos de Jesus se ele me ver seguindo os passos do Senhor Jesus, pisando as pegadas do Senhor. E isso tem acontecido muito dentro da igreja e tem feito muitas pessoas desistirem da caminhada. Porque estão vendo as pessoas ensinarem alguma coisa, ensinarem dando alguma instrução da palavra do Senhor, mas que na vida prática não vivem absolutamente nada daquilo que pregam. Isso traz desânimo. Então, o mestre no discipulado, além de ensinar, ele deve ser um praticante daquilo que ensina, para que haja o crescimento espiritual. Claro, havendo o crescimento espiritual na igreja, e claro, olha que o comentarista ele deixou aqui bem frisado o seguinte: esse crescimento ele tem que ser sadio, que tem muito, fazendo uma analogia com o desenvolvimento do ser humano, muitas pessoas crescem, mas crescem doentes. Não porque tinham a doença em si, mas doença que foi desenvolvida nas fases do crescimento. Então, o crescimento sadio dentro da igreja, para que o crente, claro que a sua formação não vai se dar aqui no mundo, mas no céu, mas para que o crente, quando estiver pronto para frutificar, ou apto, a frutificar, ele esteja sadio, para que o fruto que possa sair dele, ou possa originar dele, seja também um fruto sadio. Porque se nós aprendemos errado, nós vamos ensinar errado. E isso é um fato, inquestionável. Então, havendo crescimento espiritual dentro da igreja, um crescimento sadio, teoricamente, haverá um crescimento numérico. Não precisa fazer propaganda da igreja pelas ruas. As pessoas em si vão comentar: olha, aquela igreja ali é diferente, eles ensinam, eles insistem no ensino da palavra do Senhor, eu aprendi isso, aprendi aquilo, vem ver. Aí alguns vão dizer, pode alguma coisa boa vir dali? Vem e vê. Vamos lá conferir. Então, havendo o crescimento espiritual, o crescimento sadio, logicamente, isso será consequência do crescimento numérico. E o exemplo que Paulo nos deixa, que Lucas nos deixa no livro dos Apóstolos, do Atos dos Apóstolos, a respeito de exemplo de igreja, é a igreja de Antioquia, uma igreja que foi firmada sobre a base sólida da Escritura Sagrada. E ali os que iam sendo acrescentados ali na igreja, na doutrina dos apóstolos, eram pessoas que estavam instruídas na palavra, na sã doutrina da palavra do Senhor. Atos 11, 20 e 21
nos diz assim: e haviam entre eles alguns varões de Chipre, Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, grande obra operou-se ali na Antioquia, no tempo da igreja, do nascimento, do surgimento da igreja do Senhor. E os crentes que foram formados ali foram crentes que estavam solidificados, edificados, construídos, ensinados, discipulados sobre a palavra de Deus. E é um exemplo que nós devemos seguir. Conclusão. Assim, meus irmãos, a gente finaliza essa lição, falamos sobre o discipulado, a necessidade do discipulado, a urgência de se manter e, se ainda não tem, de iniciar um discipulado na igreja. Uma igreja ela só vai crescer de forma sadia. A igreja que cresce sadia é a igreja que tem ensino. Uma igreja, para crescer sadia, ela tem que ter o ensino da palavra de Deus. Não são campanhas, não são eventos, não é louvor, não é atividades extra-bíblicas que vão fazer uma igreja crescer espiritualmente. O que faz uma igreja crescer espiritualmente, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando das pessoas em si também, só cresce através do ensino sistemático da palavra de Deus. É o único alimento, é o único elemento que pode proporcionar crescimento à igreja, é a palavra de Deus. Nenhuma outra atividade. Então, dentro das igrejas, quando eu falo dentro das igrejas, não estou falando que o ensino tem que ser dado lá, aquilo que nós falamos no início da lição. Mas as igrejas têm que estar promovendo dentro das suas portas o discipulado. Não apenas do novo convertido, conforme nós frisamos bem durante a lição, mas o discipulado, ele deve ser feito por todos aqueles que têm fome da palavra do nosso Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo complete no coração de cada um aquilo que nós, pela nossa limitação, não conseguimos passar para os irmãos. E que o nosso Senhor Jesus os abençoe abundantemente, de uma forma extremamente graciosa na ministração dessa aula. Nosso Deus e Pai, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, pela honra, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos participantes, ó Deus, da tua extraordinária e maravilhosa obra. Tu conheces, ó Deus, as nossas limitações. Tu conheces, Senhor, até onde vai a nossa capacidade. E naquilo, Senhor, que nós temos nos esforçado para aprender de Ti, naquilo que nós temos buscado, Senhor, a instrução na Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar, que o Teu Santo Espírito auxilia-nos a transmitir aos outros, a transmitir ao discípulo, a transmitir àquele que quer, que está se esforçando para Te seguir, os ensinos fundamentais da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos, estende as Tuas poderosas mãos sobre as nossas vidas, nos dando graça diante da Tua igreja, para que o ensino da Tua palavra possa penetrar no coração de cada um e ali serem gravadas com penas de ferro e fogo para todo o sempre. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz.